passível de amar e ser amada como qualquer ser humano na face da terra, gente. Ah, pelo amor de Deus, vamos parar com esse tipo de coisa, né? É de uma mediocridade, é de uma crueldade também, porque carimba as pessoas, não é? Bota um carimbo na testa, separa as pessoas. Parece que amor é uma coisa que lê o documento de identidade, vê o seu extrato bancário, o seu saldo, o seu olerite, né? Parece que é tudo assim. Vê quanto você mede, quanto você pesa, se os traços do seu rosto combinam, são simétricos, são assimétricos. Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com a essência de um sentimento, que não tem nada a ver com essa história de querer rotular, enquadrar, esperar que fulano seja assim ou seja assado para estar com aquele outro que ocupa tal posição ou não ocupa tal posição, né? É a mesma coisa uma mulher mais velha com um cara mais jovem. Ele só pode estar querendo tirar proveito da situação. Que ele possa amar essa mulher não passa pela cabeça, mas de jeito nenhum, né? Ninguém nem para pensar nessa possibilidade. É golpe do baú, imagina, tá velha, ninguém vai gostar. E a gente vai vivendo e vivendo com esse tipo de preconceito. Atinge os homens também. Não é muito fácil para o Rodrigo, né, ver a mulher dele sendo tratada ou retratada dessa maneira. É que ele tem um outro tipo de mentalidade. Ele sabe que quem fala está aqui embaixo na escala da evolução, né? E vai ser difícil subir algum degrauzinho. Vai precisar encarnar umas 100 vezes aí até poder atingir um nível de humanidade com decência e dignidade. Porque esse tipo de coisa é simplesmente de gente que eu vou falar, não é gente, é uma penada que fica solta aí, fica penando, vagando pelas redes sociais. Muito, muito, muito delicado, muito mal educado, muito grosseiro, muito sem civilidade e de uma pessoa e várias pessoas, né? Porque muita gente apoiou, deu risada, virou piada, virou meme nas redes sociais. Uma coisa que se você for olhar com olhos de realidade e se você for olhar com sentimento, é uma coisa ridícula, é uma coisa que realmente humilha as pessoas, né? Puxa para baixo, quer que as pessoas realmente não se sintam bem sendo quem elas são. Elas foram, tanto a personagem e por tabela a Carla Karenina se sentiu atingida também, tanto ela quanto a Beth, elas foram humilhadas. Essa era a intenção. Estou dizendo foram humilhadas, não estou dizendo que elas se sentiram humilhadas, porque eu acho que elas têm autoestima suficiente, consciência suficiente, sabem as mulheres que são, sabem como estão vivendo a vida delas, e isso é só da conta delas, né? E não devem dar a devida importância para isso. Devem achar uma coisa desagradável, mas devem saber reconhecer muito bem que só pode vir daqueles seres rastejantes aí que a gente vê nas redes sociais. É lamentável, sim. A Carla fez questão de fazer uma nota, o Rodrigo não se pronunciou, claro, nem deve, a Beth também não, mas como a personagem era da Carla, aí ela fez questão de deixar pelo menos uma nota na rede social, que eu vou ler aqui para vocês, e ela disse uma coisa simples, né? Muito simples, que tá aí, ó. Ela diz: meu povo, me diga uma coisa, qual o problema dessa moça? O que é que tem o Caio casado com a Dita? O Rodrigo tem um excelente gosto e é um ser humano incrível, disse a Carla. Eu acrescentaria que a Beth também é um ser humano incrível, né? Que os dois, um escolheu o outro, eles estão muito bem casados e se dão muito bem. Então, gente, quem fez esse tipo de coisa é que deve ser muito infeliz, muito solitário, que acha que não corresponde a nenhum dos padrões aí, como se isso fosse essencial. Alguém que não se encontrou ainda, que acha que não tem o menor valor e quer tirar o valor das pessoas. E esse valor que eu falo não é valor de posição social, não é você ser famoso ou não famoso, ter dinheiro ou não ter dinheiro, é o valor da pessoa como ser humano, é a sua dignidade. É isso que eles tentaram atingir, mas não conseguem. E eu só estou comentando isso aqui como um alerta mesmo, né? Pra gente ver que as coisas ainda, infelizmente, não estão andando para frente. A nossa sensação é bem a outra, que a gente está regredindo, né? Que os preconceitos parece que estão renascendo com mais força ainda. Se não morreram, eles estão aí ganhando uma sobrevida muito importante, porque com a existência das redes sociais as pessoas são amparadas pelo anonimato e os covardes se sentem plenamente à vontade para extrapolar, extravasar os seus demônios. Então deixa eles aí rastejando, deixa eles aí na sarjeta e vamos seguindo
destruindo a nossa vida. Mas fica realmente como um alerta, né? Não se deixe atingir, porque realmente não vale a pena. O que as pessoas estão vivendo, o que elas estão sentindo, o jeito que elas estão comandando a vida delas, isso sim é que o importa, tá? A gente só lamenta, a gente vê, comenta e lamenta profundamente esse tipo de atitude. Mas a gente sabe também que não é a última, né? Vamos continuar batendo na tecla, quem sabe? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Certo, Felipe Campos? Boa tudo tarde, bem, Sônia Abrão. Boa tarde, e aí, gente. Vlad? Boa tarde, Sônia. Tudo em bem? paz também? O que acharam disso, né? Olha, eu acho que uma dos grandes sabores, eu acho que do seu programa, realmente é a primeira página. Eu acho que você faz com muito Virou fã. vigor. E, as coisas, fã. e é verdade, eu acho que tudo que você falou é extremamente coerente, né? Infelizmente a gente vive nesse mundo machista, completamente seletivo, às vezes idiota, né? Ao extremo, parece onde as pessoas não têm o mínimo pudor em depreciar as outras. Marcando gente como se marca gado, né? Então, assim, infelizmente, mas eu acho que daí todo mundo aí os letrados, os intelectuais, eles começam assim, não, porque é cultural do nosso país. Então, quer dizer, ninguém vai mudar a história, né? Mas tem Sônia Abrão para mudar, viu, gente? Tá bom. Não me dê essa missão ingrata. Impossível, eles quase, ficam, é cultural, o que nós vamos fazer? Não, tem que mudar realmente, né? É verdade, É uma situação complicada, porque o que leva a pessoa a escrever sobre algo que não leva a lugar nenhum? Porque assim, a pessoa vai lá, entra, faz um comentário, e aí você vai analisar o profissionalismo da Carla. Ela falou de dita, fez uma menção à ficção. Claro. Só que se essa pessoa tivesse o profissionalismo e o talento da Carla, e se essa pessoa tivesse o caráter da dita enquanto personagem, que segurou as pontas a novela inteira de um drama social vivido pela Silvana, né, personagem da Lília Cabral, ela teria até uma chancezinha de tentar falar algo, mas a pessoa não tem nada a acrescentar. Ou seja, quem não tem nada, procura buscar nos outros aquilo que não vive. Tirar dos outros, né? Tirar o talento dela, tirar o trabalho, né? É triste. E diminuir a mulher do próximo, Não só porque a Beth é casada com esse monumento, gente, aí coitada. Eles têm filhos, tem que pagar o preço. São excelentes profissionais, vivem bem, têm uma família estruturada e as pessoas ficam com inveja. É isso que a Carla disse, mas né? É isso mesmo, né? Infelizmente não dá para lidar com isso. É isso mesmo. Então, vida que segue, girando a nossa roda, vamos falar de Roque, o nosso querido Roque, que continua hospitalizado. E ele não tem ainda previsão de alta, né? Estão falando para ele que pode ser hoje, que pode ser amanhã. Na verdade, pode ser no final de semana. Aí sim, né? Falaram para ele hoje e amanhã, eu não sei se ele está assistindo a gente, porque Roque, pode ser que seja, viu? Mas eu acho que é mais para o final da semana mesmo. Segura aí que você está muito bem cuidado, mas pode ser mais para o final de semana mesmo. Agora, ele já está bem melhor, né, Vlad? Ele já está bem melhor, já recebeu a visita da esposa, está bem acompanhado, está muito bem assistido, está circulando. Cuidar dele muito bem, né? Tá circulando, olha lá, tá bem, tá muito bem, tá circulando pelo hospital, tá tranquilo. Mas aí, ó, como tá. Tem colo, né? Quer carinho Roque? melhor do que esse? Que não fica bem. Se recupera direitinho. Tá sendo bem acolhido. Tá sendo muito bem acolhido, sabe, muito né, bem cuidado. do profissionalismo do Roque, ele quer voltar a trabalhar o quanto antes, quer dar expediente. Mas era precoce, mas né? cuida da saúde, Roque, porque não dá para trabalhar doente, né? Então sim, calma. É verdade, calma, o feriado, né, tá aí, aproveita, dá mais uma relaxada e depois quando voltar a semana que vem, volta com a pilha toda aí, volta né? renovado, né? Tem que prezar o funcionário também no momento em que ele está afastado, e é isso que o Silvio sempre faz, né? Ele entende. O que eu tô sabendo é que o Silvio ligou para ele hoje para saber como é que ele tava. Não pensa que descuida dele, de não. De maneira alguma. De jeito nenhum. Ele tem ligou hoje já também para saber como é que ele tá, né? Se ele vai ter alta, se ele não vai, se ele tá se sentindo melhor, se realmente tá sendo bem tratado. Todo esse cuidado, né? É nessas horas que a gente tem que tirar o chapéu pro Silvio Santos. É legal, né? É de todas as formas, assim, porque né, se a gente for, né, fazer tantos comparativos aí a grandes presidentes, né, de empresas, enfim, quem cuida, né, do funcionário
dessa forma, né? Querendo saber o que está acontecendo, o próprio dono, Ligando, ele poderia né, pedir para alguém, ó, tô ligando em nome do Silvio, né? Não, mas ele não, ele fez ele a questão de ligar e querer saber verdadeiramente do Rock, conversar o que com estava ele, né? acontecendo. Ouvir a voz da pessoa, e né? como também, importante. você estava lá, né, no Troféu Imprensa do Carlos Nascimento, quando aconteceu Sim, tudo, foi né? sempre Então, assim mesmo, é óbvio, né, que a gente está falando do Rock, que merece todas as Nossa nossas Senhora, flores que também, faz parte, né, da vida do Silvio, Da profissional, história, né, da do televisão palco, brasileira. camarim, tudo, né? Imagina, eles são parceiros mesmo. O Rock está com 80 anos, o Silvio com 87, desse tempo de vida, 50 anos eles estão juntos. E o que é isso? É bodas de ouro, né? É isso, meio século, gente, de amizade. Que isso, Olha né? só o auditório. Maravilha. Além da família, tirando a família, o Rock cuida do maior patrimônio do Silvio Santos, que são as Que colegas é de trabalho. Exatamente. A quem Ele é deve diretor todo o de sucesso. auditórios agora, diretor do núcleo de auditórios, pra vocês terem uma ideia. É um título lindo para Lindo, ele, né? né? Eu acho que ele merece Você realmente. sabe que auditório é questão até de demissões dentro do SBT. Se o auditório ele é às vezes muito mais respeitado do que os próprios artistas. Tá vendo? Isso é uma regra do Silvio. O Silvio legal. maltratou o auditório, tchau, vaza, entendeu? Essa semana, foi essa semana ou foi a semana passada que teve a história da fila no caixa eletrônico? Foi depois do Teleton. Foi depois do Teleton, o Teleton foi sábado, domingo, né? Foi no final de semana, acho. Que lá no SBT também tem agência bancária, lanchonete, tem toda uma área, né? Uma micro cidade. Aí o que acontece? Ele estava na fila do banco, aí todo mundo vê, pô, o dono da emissora na fila do caixa eletrônico, não pode passar, você pode passar e não sei o quê. E ele falou, não, estou aqui, ele era o último da fila, tá? Continuou o último da fila até chegar ao lugar dele. E vocês lembram que nas eleições passadas aconteceu a mesma coisa, né? Ele foi para votar, tinha aquela fila enorme, quiseram passar ele na frente. Não vou ficar aqui, vou votar como todo mundo. Essas atitudes são muito legais. Isso é coisa de humildade mesmo, de não tirar partido, vamos dizer assim, de não usufruir de muitas mordomias que ele poderia ter pela fama, pelo poder, pela aquela coisa toda. Famosa carteirada, não, isso não faz, isso não faz dele, no entender dele, e que eu acho que é a mais absoluta verdade, se sentir um ser humano melhor do que os outros, ou que tenha direito a mais do que os outros, não. Isso é uma coisa profundamente arraigada, e por isso que eu tenho maior respeito pelo povo japonês, porque para eles é tudo verdade. assim mesmo. Vocês lembram? Na época do tsunami, Fukushima, aquela coisa toda, todo mundo desesperado em Tóquio, todo mundo saindo, voando para falar com a família, indo para os... Né? Quem não tinha... o telefone já não estava pegando mais, tinha problema de sinal, eles iam para telefones públicos. E aí, fila. Era desespero e tinha fila e ninguém tirava o lugar de ninguém. Ninguém arrancava ninguém do lugar para passar na frente e poder falar com a sua família. Isso é lindo, né? Isso, olha, gente, só quem realmente, né, já subiu o degrauzinho da escala da evolução. Tá aquém. Uma coisa que deveria ser natural para todo mundo, entender isso, porque é muito simples, mas não é assim, infelizmente. É civilidade, né? É civilidade mesmo, é amor ao próximo, né? Ele não precisava nem votar mais. Não mesmo, mas quer participar, cumpre o seu papel de cidadão. Mas minha mãe também é assim, sabia? Ela vai porque vai. Ela foi de bengala, que ela tinha sido operada, mas ela foi lá e votou. Isso mesmo, é bem legal, né? Papel cívico, é isso mesmo. É isso mesmo. E o Rock, ele teve o quê? Ele, na verdade, ele começou com uma história muito na própria respiração, não foi, Sônia? Vamos deixar ele contar pra gente? Ele tá na linha, Alô, Rock! Alô, minha estrela querida. Muito bom te ouvir, que bom. Eu fico feliz que eu não... Você entendeu? Entendi. Que a gente não perde o teu programa. Muito e obrigada. eu, Sônia, que sou o número 1 dos funcionários do SBT, eu que tendo para base 3 mil pessoas por semana, são milhares, centenas de mulheres. Não tenha simpatia, às vezes, que nem você, pelas pessoas que você trata muito bem. Você é uma grande mulher. Deus me pague por você estar passando para o Brasil inteiro o que aconteceu comigo, mas já estou 95% já preparado para vir embora. Para ir embora para casa? Se Deus quiser, e todo dia assistir na Sônia Abrão. Oh, que lindo. Escuta aqui, Rock, o que você teve afinal? Que é isso que o Felipe Campos estava perguntando, o público pergunta em casa, o Vladimir Alves quer saber. Conta pra gente.
Foi um problema de bronquite. Problema de bronquite, aí deu outro probleminha, não sei o que lá, mas já verificou tudo, coração, tudo. É verdade já que estou inteiro e ligado no teu programa, que você é uma mulher maravilhosa, ao lado do nosso amigo aí, com o nome dele é o Felipe e o Vladimir. Maravilha. Tá na linha ainda? Tô, minha querida, só sai quando você liberar. Tá, me fala só uma coisa, porque falaram que hoje você fez exame do coração e que graças a Deus deu tudo super normal, é isso mesmo? Nada, eles acharam que quiseram fazer um exame, me examinaram tudo. Vou sair daqui, Sônia, reformado totalmente. Que bom, então. Teve fibrose cística ou não? O que tem de verdade nessa história? Eu não entendi o que falou, Sônia. Você teve um problema no pulmão chamado fibrose cística ou foi só bronquite? Não tem nada, apenas foi uma bilificação. O coração só tem paixão pelas mulheres belas que nem você, e esse povo maravilhoso. Ai, maravilha, então, querido. Manda uma mensagem pro Roque, Felipe, Vlad. Peraí que eles vão te mandar um recadinho, Roque. Roque, querido, um beijão pra você. Espero que você saia logo daí, mas aproveita se tiver que ficar esse feriadão. Também que você... Esse feriado. Você é uma pessoa... Alô? Oi, querido. Você é uma pessoa maravilhosa, viu, meu Obrigado. filho? Você sou também. teu fã. Obrigado. E se Deus quiser, talvez para semana, eu vou aí na emissora, vou aí para participar ao lado de vocês. Oba! Tá E tem a minha mulher que convidadíssimo. também é sua fã número 1. A Genilda. Exatamente, adoro ela. Pegou meu buquê de noiva na festa junina. Ai. Vladimir. Ô, Roque, olha, só para externar aqui o nosso carinho por você, a nossa admiração e falar que a gente recebe inúmeras mensagens todos os dias lá no site das pessoas perguntando de você, verdade, te mandando carinho, te desejando uma pronta recuperação. Pode ficar tranquilo que seu auditório está guardado nas mãos das pessoas que trabalham ao seu lado e que te amam de verdade, viu? Muito obrigado, de você e a Sônia, a gente sempre escuta coisas boas. Ah, que bom. Então, abate o desânimo, é só ligar no programa aí e ouvir as palavras verdadeiras de vocês. Obrigada, meu amor. Eu quero dizer para você e para a Sônia Abrão, Obrigada. Deus me pague pelo carinho que vocês vêm me tratando nesse programa maravilhoso. Que, se Deus quiser, espero que os netos da Sônia Abrão e sua também façam esse programa daqui 30, 40, 50 anos. Maravilha. Beijo, se cuida, tá? Beijo na Nilda também. Tchau, lindo. Deus me pague, Nônia. Tchau, querido. Deus te proteja muito, né? Outra que coisa, bom, quando a gente viu, consegue Roque, né? ouvir a voz da pessoa, né? Então é isso, uma bronquite aguda, parece que de fibrose não era nada, mas ele precisou ficar de repouso, acho que mais de uma semana, né? Foi. Ele vai para 10 dias já internado, então até o final da semana, como ele disse, 95% já recuperado, ele deve voltar para casa e depois voltar para o trabalho. Salve, salve, viu? Bom, vamos falar de Xuxa agora, porque a Xuxa volta em janeiro. A volta da Xuxa está prevista lá pelo dia 18. Já está dando uma polêmica, né? Já está dando uma polêmica, porque são duas coisas numa única questão. Ela voltaria para as quartas-feiras. Mas a quarta-feira não é do Gugu? Mas o Gugu disse que não queria mais as quartas-feiras. Se ele teve o pedido atendido, é por isso que ela vai voltar para quarta-feira. E se ele teve o pedido atendido, é porque ele renovou mesmo com a Rede Record. Enfim, vocês veem a salada? Quantas perguntas a gente aqui tem que responder? Não tá justo isso, né? As pessoas não se pronunciam, a gente especula. Verdade. Gente, ser fofoqueiro não é fácil não, de jeito nenhum, né? É porque de um lado vem a informação oficial, vem a extraoficial e vem os boatos. Fazendo as contas, a Xuxa volta numa quarta-feira. Dia 18 é quarta-feira? Uma quarta-feira. Uma quarta-feira? É quarta-feira. Aí, o que a gente tem? Com a Xuxa entrando às quartas-feiras, o Gugu fica, por enquanto, sem nenhum dia definido. Certo. Aí, a assessoria de imprensa disse o seguinte, a Xuxa vai ficar às quartas-feiras porque o Gugu estará em férias. Mas férias não duram 3 meses. Exatamente. E você não vai deixar uma Xuxa, né, como substituta do Gugu para depois voltar para segunda-feira, de jeito nenhum.
Então, por isso o programa já está encaminhado. Às quartas-feiras, se voltar para a segunda, é perigoso, é arriscado. Exatamente, não, como vai ser arriscado tirar da segunda, onde ele se consolidou, Dança em Brasil, para passar para a quarta. Então, se estão fazendo isso, é porque existe um projeto concreto para esse dia da semana, que é o que ela queria, na verdade, possivelmente. Né? Então, e aí a gente também já está tentando, aos poucos, tentar levantar o elenco do próximo Dance em Brasil. Assim que a gente tiver algum nome já definido, algum nome que esteja especulando, a gente conta aqui. E o Vlad é tão perigoso nisso, porque ele adiantou o vencedor do Masterchef, já deu spoiler. Ontem a gente viu o Ravi sendo eliminado, né? Daqui a pouco vamos chegar no que ele falou. Foi o Frank ou o Francisco que você falou? O Francisco. O Francisco, né? Então, vamos ver. Parece que está indo bem para esse lado mesmo. O que você acha da Xuxa às quartas? É um dia bem favorável, né? Eu acredito que sim, até porque o Dance Brasil é um programa que cresceu muito, né, Sônia? Então talvez aí, para competir também, que tem futebol às quartas-feiras, né? Pode ser interessante, porém... E o Gugu vai para qual? Vai voltar para segunda para patinar? Eu não sei se ele não vai para o final de semana, você acha? E aí tem até aquela história toda da Sabrina. Tem o sábado, o Mion volta ou não para sextas-feiras. O Mion volta aos domingos não cabe. Não, para o sábado. Pro sábado, ele já está às sextas, ele volta aos sábados. Então. E a Sabrina, aquela história de passar para hoje em dia, que eu achei um absurdo. E além disso também, o programa da Sabrina, ele tá como eu adiantei aqui, ele está passando por alguns problemas. Eles querem fazer o programa só de externa, mas por outra partida, o pessoal da Sabrina não quer, porque não reza isso em contrato. Tá. Então tá esse rolo, né? Esse rolo. Aí fica complicado realmente. Mas olha aqui, Xuxa diz que não reclama de nada da vida, mas ela ainda não teve as férias, os sonhos dela. Não. Aí esse pessoal não tem mais o que inventar, juro pra você, não tem mais o que não inventar. Tá faltando nem tempo, nem dinheiro. Nada, do que ela tá agora? De férias, então. entendeu? Eu não entendo. Talvez ela esteja precisando de um agente de viagem. Não, ela diz que ela quer férias ao lado do namorado, né? Ao lado da filha e ao lado de um neto. Ai, Xuxa, tudo não terás, né? Tudo não terás. Calma, né? Vai devagar. Né? Aos poucos. Ou vai ter que esperar, porque ele não tem, né? Exatamente. Neto mais pra frente. Vai apressar a filha pra quê, né? Nem pra sair de férias? Com a história. Não. Melhor vai não. Curtindo aí as férias dos sonhos, porque ela diz que ela fica sentada, sonhando com esse tipo de coisa. Vai ter que esperar sentada mesmo. Nossa, né? ela tá falando de neto? Tá. Que coisa ela tem essa mania de velhice. E hoje em dia, né, imagina, você pode ir, porque a garotada até casa cedo, a Marina Rui Barbosa com 22 anos, a mãe dela é nova e vai ser avó daqui a pouco, então essa história de idade, a avó não tem mais a ver com aquela velhice, com a última etapa da vida, não é mais assim, as coisas mudaram bastante. Já está mais do que acertado entre o casal, que depois da novela eles já vão encaminhar um bebezinho. É mesmo? Gente, mas que pressa, porque né? diz que já quer ser mãe logo, já para resolver o problema, não problema, né? Já para chegar logo, já se adequar à família e começar, olha, a fabriquinha de bebê, apesar que ali não deve ser muito difícil fazer. Vão ter um time de futebol, né? Deve ser uma diversão ali fazer criança, gente, deve ser uma coisa maravilhosa. É um playground. Olha, gente, vamos falar de uma coisa, mais uma coisa desagradável para cima do Belo, né? Que agora é a advogada que está dizendo que ele vai ter que pagar uma indenização porque a casa, essa tal casa que o Felipe foi o primeiro a comentar aqui, que ele tinha alugado em São Paulo, ele deixou abandonada. Agora não é nem questão de pagar, não pagar. Agora é uma indenização, além dos pagamentos, é uma indenização porque a casa teria ficado abandonada. Você sabe alguma coisa disso? Então, na verdade, assim, Sônia, o que está acontecendo é o seguinte, o valor da casa, todo mundo sabe, ele alugou essa casa no valor de R$35 mil, ele não pagou IPTU, ele não pagou nenhum dos impostos, e aí a dona da casa, que mora em Miami, ela entrou com uma ação de despejo, obviamente, para tirar o Belo da casa. E agora o que acontece? Ele, além do jardineiro, que teve que pagar R$400, também não pagou os R$400 pro jardineiro. E aí a Sônia até disse o seguinte, às vezes não é o Belo, gente, é a gente que trabalha pro Belo, que vai lá enfim... E não paga as contas, né? Acaba por uma falta de administração.
E aí a advogada, ela está alegando agora o seguinte, que a casa, os móveis da casa estão completamente destruídos. Ixi, Maria. Destruídos. Disse que assim, tipo, os cachorros do Belo, disse que acabaram com a casa. Ó, ela inclusive mandou algumas fotos, ó, tem umas fotos aí sobre o que eles fizeram aí, ó. Os cachorros arranharam os móveis, danificaram muita coisa no imóvel, enfim. Mas eu acho também o seguinte, ela já não queria a casa, então tá, eu acho que um problema já foi solucionado, né? Talvez realmente ele já tá deixando a casa. Então agora tem que dar tempo ao tempo para ver o que vai acontecer. Não adianta agora também querer tudo de uma vez. O cara já saiu, eu acho que ele e a Graciane já estão, já saíram, não pode. Ou estão deixando o imóvel, não é? Eu acho Eles estão para entregar. Não foi para entrada. Olha aqui, segundo o portal UOL, alvo de um processo na justiça pela falta de pagamento de aluguéis atrasados, o cantor Belo pode ter que responder por outra acusação: o mau uso do imóvel, uma mansão no Jardim Paulista, no bairro Nobre de São Paulo. Após fazer uma vistoria feita na casa, no final de setembro, a advogada Elinei Brito, que representa a proprietária Márcia Gomes, afirma que móveis e pisos estão danificados. A reportagem do UOL apurou que uma pessoa de confiança de Márcia visitou o imóvel após liberação de Alfredo Santana, empresário do cantor. Então, a mansão está liberada, nada mais a ver com Belo e Graciane. A propriedade de 420 metros quadrados tem piscina, sauna, 2 quartos de empregada, escritório, área de serviço, churrasqueira, 3 suítes, sala de estar, lavabo, banheiro e cozinha. Por isso que o aluguel era R$35 mil por mês, mas é uma mansão mesmo, também nos gente. Jardins, né? Um bairro Exatamente. nobre, Olha aqui, o que a advogada disse: a casa está largada, abandonada. Madeiras, móveis e pisos estão todos riscados. Os cachorros de Belo e Graciane são grandes e acabaram riscando tudo. A advogada afirmou que pretende incluir no processo o que estiver danificado na propriedade. Ele será cobrado por cada estrago, declarou a Elinei. Uma foto da casa, cedida ao UOL por Márcia, mostra um banco da área externa riscado. Belo e Graciane criam vários cães, entre eles o casal de pitbulls, Kira e Thor, que recentemente tiveram filhotes. Os mais de 8 cães têm até perfil no Instagram. Vai querer mexer com isso também. Procurada, a assessoria do Belo se pronunciou e disse: conforme previsto em contrato, a casa será entregue nas mesmas condições em que foi alugada pelo cantor. Então, isso quer dizer o quê? Que quando alugou a casa, ela já estaria nessas condições. Será? A gente não sabe. Isso é a justiça que vai resolver. Agora, é assim, se você aluga uma casa, você tem que zelar por ela, evidentemente. Sim. Os cães, eles fazem um estrago danado mesmo. Normal. Não tem jeito, normal. Ainda mais cão de grande porte. Simples, 8. Né? 8 não. Estavam os 8 aqui, não era só o casal, a Kira e o Thor, os 8 estavam aqui. Os 8. Então é complicado, mas isso é muito simples de resolver, gente. Acrescenta ali, faz uma lista, olha, destruído pelos cães, provavelmente, sei lá, acrescenta no valor que ele tem que pagar, paga, acabou, né? Porque se foi estrago, esse cão fez, a culpa não é do cão, claro, mas tá ali, tem que ser reparado mesmo. Então faz uma lista, acrescenta no processo, ele paga o que tem que pagar, acabou esse tipo de coisa, né? E também esperar também, já que disseram eles disseram que vão entregar o imóvel nas mesmas condições que eles pegaram. Então esperar um pouco também, né? Não só simplesmente começar a criar maior espuma em cima da história, né? Sim. Justamente porque, não, tudo bem, se eles danificaram, dá um tempo para eles colocarem a casa faz uma em lista ordem, do que faz uma lista, enfim, de tudo que está estragado, enfim. E Belo, eu acho que, como a Sônia mesmo já disse, eu acho que vale a pena você colocar gente mais estruturada na sua administração, porque uma equipe isso competente. talvez, essas histórias acabam arranhando a sua imagem, enfim, justamente por bobagem, né? A gente sabe como que é a vida de artista, né? Claro, é verdade mesmo, né? Não arranhou a imagem não, arranhou o banco. O banco tá todo arranhado. Bom, amanhã o Belo vai estar aqui conversando com a gente, aí você fica
sabendo de tudo, tá? Agora, quem falou com a nossa reportagem foi a Ana Hickman. E a Ana chegou a falar até sobre a história desse processo que o cunhado dela, né, o Gustavo, ainda vem enfrentando por conta daquela tragédia lá em Belo Horizonte, quando o perseguidor da Ana, né, fez tudo aquilo que vocês já sabem. Vamos ver agora. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, Sônia Abrão. Nós estamos em uma academia aqui na Zona Oeste de São Paulo e nós encontramos com a apresentadora Ana Hickman, ela que participa de um evento de linha fitness aqui no local. A gente bateu um papo com a Ana Hickman e durante um trecho da entrevista ela fala sobre o julgamento que o Gustavo Correia, o cunhado dela, terá que enfrentar. A gente viu aí na internet, nas redes sociais, o Ministério Público fez uma denúncia contra o Gustavo Correia, acusando-o de homicídio doloso. Ela fala sobre esse tema, então vamos ouvi-la a partir de agora, aqui comigo, no A Tarde é Sua. O Gustavo foi um herói aquele dia na sua vida. O Ministério Público fez uma denúncia, a juíza aceitou a denúncia e ele vai ser julgado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Teve uma audiência de instrução para ver se ele iria a júri popular, foi isso? Na verdade começou a instrução, ainda temos outra audiência, se eu não me engano, agora é dia 18, eu não tenho certeza agora Eu não tenho certeza da data, mas tem mais uma próxima, porque nem todos ainda foram ouvidos. O próprio Gustavo ainda não foi ouvido. Então tem muita coisa para acontecer, até dizer o que pode acontecer lá na frente ou não. Mas, como eu sempre digo, eu acredito na justiça. O que o promotor acabou fazendo, a gente não pode dizer que concorda, com certeza, porque eu estava lá, eu sei o que aconteceu. Se não fosse o Gustavo, eu não estaria aqui hoje conversando com você, falando para Sônia, Giovana, nem sua cunhada, nem Giovana, que aliás de todas as pessoas foi a que mais foi penalizada com isso tudo. Eu levo a cicatriz psicológica, a cicatriz, a gente tem que lembrar disso todo dia, a gente tem que falar sobre isso, mas ela leva cicatrizes pelo corpo, que não vão sair nunca mais. E o Gustavo, o fardo de ter que carregar junto com ele a atitude que ele tomou para poder salvar as nossas vidas. Então é difícil para todo mundo. Uma coisa que eu preciso agradecer a todo mundo que estava no fórum naquele dia, do começo ao fim, da hora que a gente entrou, da hora que a gente saiu, a imprensa toda, o carinho e a proteção de todos. De verdade, isso dá muita força pra gente continuar levando a nossa vida, levando normalmente, sem baixar a cabeça, sem deixar a tristeza abater, e a gente quer levar assim, porque a gente sabe o que vai acontecer. A justiça vai prevalecer e a verdade é só uma. E é isso que a gente espera no final. Gustavo, como ele tem reagido, porque ele também, a esposa dele carrega as feridas, as cicatrizes, e ele carrega consigo um processo, então é complicado para ele. É difícil para todo mundo, mas ele, assim como eu, assim como a Giovana, a gente está levando de cabeça erguida, família unida, é o que faz a diferença, assim a gente vai levando os nossos dias. Dona Ana, caso ele vá a júri popular, nesse caso, júri popular é uma palavra muito temida, né, quando alguém vai a julgamento. Por isso que eu digo, eu continuo acreditando na justiça, por mais que no meio do caminho nem tudo aconteça da forma que tem que ser, mas no final a justiça prevalece. E é uma só. A verdade é uma só. E todo mundo já sabe qual é. Soninha, beijo, obrigada mais uma vez, viu? Imagina. E a linguagem gestual é tudo mesmo, viu? Você viu que ela deu a entrevista assim, né? O tempo todo com os braços cruzados. É isso aqui fechado mesmo, toda essa região que representa o seu emocional, muito abalada ainda com tudo isso, viu? Mas como ela diz, a gente também acredita que ele vai acabar sendo livre, né? Desse processo aí, saindo livre desse processo. Tá aí, gente. Beijo pra Ana, pro Gustavo, pro Alexandre. Não são nem as cicatrizes, né? Eu acho que, como ela disse, da própria Giovana. A Giovana ficou entre a vida e a morte, né? Ficou numa UTI, ficou hospitalizada, passou por uma cirurgia, tomou um tiro dentro de um quarto de hotel, né? Então, assim, não é. Eu acho que, obviamente, não existiu um óbito nessa história que tem que ser investigado porque é um trâmite legal, mas eu não acho que ele vai ser preso, não. Bom, enfim. Eu acho que ele não chega nem a júri popular. Não, acho que não. Dia 18 é o TIVA, né? É a segunda e a sentença, isso, né? Aí a juíza lá de BH vai decidir. Olha aqui, gente. Daqui a pouco tem bafão de Felipe Campos. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É um bafão que tem a ver com um programa onde pode ter polícia na porta, né? Só isso que eu posso dizer, não é, Felipe? Verdade. Daqui a pouquinho ele vai contar. Dá uma ideia aí. Do que? É um reality. Esse menino, ele
tá passado, gente. Você não pode tomar água de coco, Felipe. Você não pode. Olha pode só. falar se você quiser. É o seguinte, tá acontecendo um episódio estranho dentro da fazenda e pode rolar polícia a qualquer momento lá em Itapecerica da Serra. Mas não vou contar polícia? Agora, né? Agora não, né? Marmita. Conta agora? Agora sim. Agora então sim. Não desobedeça. Então vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa. Se acontecer, não sei ainda o que, só sabia essa história que podia ter polícia. Mas também não é a primeira vez. Não. Porque teve do ex-menudo, do Roy. Que mais? Acho que teve uma outra coisa também. O do Thiago Servo chegou a ter isso? Não, né? A polícia foi no show. Foi no show, foi no show, é verdade. Teve mas no Big Brother teve 2 vezes ou 3 vezes, uma coisa assim. O último... não esse agora, o do Marcos foi o último, né, até o momento. Foi. Sempre o penúltimo. Acabou na polícia, mas não com polícia na porta, ou teve? O do Marcos? Ele foi chamado, tinha polícia. Foi chamado, tinha polícia na porta. Então, é um rolo atrás do outro, fale aí. Bom, então é o seguinte, gente, olha só, bomba, mas explode tudo. Olha o que acontece o seguinte, eu recebi uma informação através do Centro de Zoonose de Itapecerica da Serra, que poderiam estar acontecendo alguns maus tratos com os animais dentro da fazenda. Nossa! E aí o que acontece? Os maus tratos, o bicho dentro da fazenda, ele é muito mais precioso do que o próprio prêmio, né? Claro, de R$1,5 milhão. Aí o que aconteceu foi o seguinte, gente. Eu entrei em contato hoje com a doutora Maria de Fátima Martins, que é a veterinária e diretora do Centro de Zoonose de Itapecerica da Serra, e ela me disse sim, que a qualquer momento ela pode entrar com a polícia na fazenda para vistoria. Nossa, porque ela pediu um relatório sobre os animais. Esse relatório não foi enviado para ela. E as 2 vezes que ela tentou chegar lá na fazenda para fazer a tal vistoria pelo Centro de Zoonose, ela não conseguiu, porque uma hora falavam assim, tá tendo atividade, tá tendo gravação, você não pode entrar, enfim. Aí o promotor de justiça de Itapecerica da Serra autorizou ela com um mandato que ela pode entrar sim no programa a qualquer momento com reforço policial, caso a fazenda ou a direção impeça ela de entrar para fazer a vistoria normalmente. Então já acontece. E sabe o que aconteceu? Tudo isso porque as galinhas... As galinhas prestaram queixa. As galinhas. Tudo isso porque... Gente, o que eles fizeram? Botaram na panela? Tá tendo uma superpopulação de galinhas. Sério? Nossa, gente, precisa ter cuidado. De galinha lá dentro. A da Angola, não? Não, a outra. A normalzinha. Teve uma infestou de galinha. E aí o que acontece? Diz que tem uma superpopulação de galinhas. E aí elas estão num espaço físico reduzido e menor do que daquela que elas precisam para viver. Que foi a denúncia que a doutora Maria de Fátima recebeu essa denúncia. E ela falou hoje, ela falou, olha, Felipe, eu recebi uma denúncia que as galinhas tá tendo uma população lá de galinhas. Elas começaram a reproduzir reproduzir. E aí o que acontece agora? As galinhas estão no estado não, confinadas fisicamente mesmo. Elas estão confinadas, estão loucas para ir para a roça, as galinhas. Essa é a grande verdade. Mas sabe que essa situação é complicada pelo seguinte, porque eu estava aqui pensando, a gente vê até no Acabo, eu nunca vi nenhum deles, né,
N motivos, maltratar um bicho. Eles fazem tudo direitinho com eles. A vaca é que cismou com a Minerato e foi atrás dela. Não gostou da Mini. Mas assim, a gente nunca viu, né? Diferente daquela época lá do Thiago Galhaço. Eles tratam direitinho os bichos. Então eu falei, maus tratos, coisa esquisita. Vai ver que é maldade de alguém. Vou denunciar e aí sempre vão fazer alguma averiguação. Mas essa história de galinhas, aí precisa ser averiguado. Pessoal, já dá uma conferida à produção mesmo, já aumenta, né, o espaço para os bichinhos, deixa o pessoal da zoonose entrar e ver que tá tudo certo. Não tem que ela, porque a doutora Maria de Fátima, ela foi muito categórica hoje comigo no telefone. Ela disse o seguinte: se eles não me autorizarem mais uma vez, eu vou retornar com a polícia entre amanhã ou sexta-feira. E olha, sabe que tem uma queixa do pessoal, dos participantes, sobre insetos e vazamentos, né? Também não estão aguentando os insetos, precisaria de uma dedetização e vazamentos, porque foi tudo construído tão às pressas que não é difícil de ter vazamento mesmo, é só consertar, cuidar do programa como um todo de verdade, é simples. Bom, sabia que agora, que teve a história da fila no caixa eletrônico? Foi depois do Teleton. Foi depois do Teleton, o Teleton foi sábado, domingo, né? Foi no final de semana, acho. Que lá no SBT também tem agência bancária, lanchonete, tem toda uma área, né? Uma micro cidade. Aí o que acontece? Ele estava na fila do banco, aí todo mundo vê, pô, o dono da emissora na fila do caixa eletrônico, não pode passar, você pode passar, e não sei o quê. E ele falou, não, estou aqui, ele era o último da fila, tá? Continuou o último da fila até chegar ao lugar dele. E vocês lembram que nas eleições passadas aconteceu a mesma coisa, né? Ele foi para votar, tinha aquela fila enorme, quiseram passar ele na frente. Não vou ficar aqui, vou votar como todo mundo. Essas atitudes são muito legais. Isso é coisa de humildade mesmo, de não tirar partido, vamos dizer assim, de não usufruir de muitas mordomias que ele poderia ter pela fama, pelo poder, pela aquela coisa toda. Carteirada, não, isso não faz, isso não faz dele, no entender dele, e que eu acho que é a mais absoluta verdade, se sentir um ser humano melhor do que os outros, ou que tenha direito a mais do que os outros, não. Isso é uma coisa profundamente arraigada, e por isso que eu tenho maior respeito pelo povo japonês, porque para eles é tudo assim mesmo. Vocês se lembram? Na época do tsunami, Fukushima, aquela coisa toda, todo mundo desesperado em Tóquio, todo mundo saindo, voando para falar com a família, indo para os... Né? Quem não tinha... o telefone já não estava pegando mais, tinha problema de sinal, eles iam para telefones públicos. E aí, fila. Era desespero e tinha fila e ninguém tirava o lugar de ninguém. Ninguém arrancava ninguém do lugar para passar na frente e poder falar com a sua família. Isso é lindo, né? Isso, olha, gente, só quem realmente, né, já subiu o degrauzinho da escala da evolução. Aqui, né? Tá aqui. Uma coisa que deveria ser natural para todo mundo, entender isso, porque é muito simples, mas não é assim, infelizmente. É civilidade, né? É civilidade mesmo, é amor ao próximo, né? Ele não precisava nem votar mais. Não mesmo, mas quer participar, cumpre o seu papel do cidadão. Mas minha mãe também é assim, sabia? Ela vai porque vai. Ela foi de bengala, que ela tinha sido operada, mas ela foi lá e votou. Isso mesmo, é bem legal, né? Papel cívico, é isso mesmo. É isso mesmo. E o Rock, ele teve o quê? Ele, na verdade, ele começou com uma história muito na própria respiração, não foi, Sônia? Vamos deixar ele contar pra gente? Ele tá na linha, Alô, Rock! Alô, minha estrela querida. Muito bom te ouvir, que bom. Eu fico feliz que eu não... Você entendeu? Entendi. Que a gente não perde o teu programa. Muito obrigada. Eu, Sônia, que sou o número 1 dos funcionários do SBT, eu que tendo para base 3 mil pessoas por semana, são milhares, centenas de mulheres. Não tenha simpatia, às vezes, que nem você, pelas pessoas que você trata muito bem. Você é uma grande mulher. Deus me pague por você estar passando para o Brasil inteiro o que aconteceu comigo, mas já estou 95% já preparado para vir embora. Para ir embora para casa? Se Deus quiser, e todo dia assistir na Sônia Abrão. Que lindo. Escuta aqui, Rock, o que você teve afinal? Que é isso que o Felipe Campos estava perguntando, o público pergunta em casa, o Vladimir Alves quer saber. Conta pra gente. Foi um problema de bronquite. Problema de bronquite, aí deu outro probleminha, não sei o que lá.
Mas já verificou tudo, coração, tudo. É verdade. Já estou inteiro e ligado no teu programa, que você é uma mulher maravilhosa, ao lado do nosso amigo aí, com o nome dele é o Felipe e o Vladimir. Maravilha. Tá na linha ainda? Tô, minha querida, só sai quando você liberar. Tá, me fala só uma coisa, porque falaram que hoje você fez exame do coração e que graças a Deus deu tudo super normal, é isso mesmo? Nada, eles acharam que quiseram fazer um exame, me examinaram tudo. Vou sair daqui, Sônia, reformado totalmente. Que bom, então. Teve fibrose cística ou não? O que tem de verdade nessa história? Eu não entendi o que você falou, Sônia. Você teve um problema no pulmão chamado fibrose cística ou foi só bronquite? Não tem nada, apenas foi uma bilificação. O coração só tem paixão pelas mulheres belas que nem você, esse povo maravilhoso. Ai, maravilha, então, querido. Manda uma mensagem pro Roque, Felipe, Vlad. Peraí que eles vão te mandar um recadinho, Roque. Roque, querido, um beijão pra você. Espero que você saia logo daí, mas aproveita se tiver que ficar esse feriadão. Também que você... Esse feriado. Você é uma pessoa... Alô? Oi, querido. Você é uma pessoa maravilhosa, viu, meu Obrigado. filho? Você sou teu fã. Obrigado. E se Deus quiser, talvez para semana, eu vou aí na emissora, vou aí para participar ao lado de vocês. Oba! Tá convidadíssimo. E tem minha mulher que também é sua fã número 1. A Genilda. Exatamente, adoro ela. Pegou meu buquê de noiva na festa junina. Ai. Vladimir. Ô, Roque, olha, só para externar aqui o nosso carinho por você, a nossa admiração e falar que a gente recebe inúmeras mensagens todos os dias lá no site das pessoas perguntando de você, verdade, te mandando carinho, te desejando uma pronta recuperação. Pode ficar tranquilo que seu auditório está guardado nas mãos das pessoas que trabalham ao seu lado e que te amam de verdade, viu? Muito obrigado, e você e a Sônia, a gente sempre escuta coisas boas. Que bom. Então, bate o desânimo, é só ligar no programa aí e ouvir as palavras verdadeiras de vocês. Obrigada, meu amor. Eu quero dizer para você e para a Sônia Abrão, obrigada. Deus me pague pelo carinho que vocês vêm me tratando nesse programa maravilhoso. Se Deus quiser, espero que os netos da Sônia Abrão e sua também, faça esse programa daqui 30, 40, 50 anos. Maravilha. Beijo, se cuida, tá? Beijo na Nilda também. Tchau, lindo. Deus me pague, Nônia. Tchau, querido. Deus te proteja muito, né? Outra coisa, que bom, quando a gente viu, consegue Roque, ouvir né? a voz da pessoa, né? Então é isso, uma bronquite aguda, parece que de fibrose não era nada, mas ele precisou ficar de repouso, acho que mais de uma semana, né? Foi. Ele vai para 10 dias já internado, então até o final da semana, como ele disse, 95% já recuperado, ele deve voltar para casa e depois voltar para o trabalho. Salve, salve, viu? Bom, vamos falar de Xuxa agora, porque a Xuxa volta em janeiro. A volta da Xuxa está prevista lá pelo dia 18. Já está dando uma polêmica, né? Já está dando uma maior polêmica, porque são duas coisas numa única questão. Ela voltaria para as quartas-feiras. Mas a quarta-feira não é do Gugu? Mas o Gugu disse que não queria mais as quartas-feiras. Se ele teve o pedido atendido, é por isso que ela vai voltar para a quarta-feira. E se ele teve o pedido atendido, é porque ele renovou mesmo com a Rede Record. Enfim, vocês veem a salada? Quantas perguntas a gente aqui tem que responder? Não tá justo isso, né? As pessoas não se pronunciam, a gente especula. Verdade. Gente, ser fofoqueiro não é fácil não, de jeito nenhum, né? É porque de um lado vem a informação oficial, vem a extraoficial e vem os boatos. Fazendo as contas, a Xuxa volta numa quarta-feira. Dia 18 é quarta-feira? Uma quarta-feira. É uma quarta-feira? É quarta-feira. Aí o que a gente tem? Com a Xuxa entrando às quartas-feiras, o Gugu fica por enquanto sem nenhum dia definido. Certo. Aí a assessoria de imprensa disse o seguinte: a Xuxa vai ficar às quartas-feiras porque o Gugu estará em férias. Mas férias não dura 3 meses. Exatamente. Você não vai deixar uma Xuxa, né, como substituta do Gugu para depois voltar para segunda-feira, de jeito nenhum. Então, por isso o programa já está encaminhado. Às quartas-feiras, voltar para segunda é perigoso, é arriscado. Exatamente. Não, como vai ser arriscado tirar da segunda, onde ele se consolidou, Dança em Brasil, para passar para a quarta. Então, se estão fazendo isso, é porque existe um projeto concreto para esse dia da semana, que é o que ela queria, na verdade. Possivelmente. Né? Então, e aí a gente também já está tentando, aos poucos, tentar levantar o elenco do próximo Dance em Brasil. Assim que a gente tiver
algum nome já definido, ou algum nome que esteja especulando, a gente conta aqui. E o Vlad é tão perigoso nisso, porque ele adiantou o vencedor do Masterchef, já deu spoiler. Ontem a gente viu o Ravi sendo eliminado, né? Daqui a pouco vamos chegar no que ele falou. Foi o Frank ou o Francisco que você falou? O Francisco. O Francisco, né? Então, vamos ver. Parece que está indo bem para esse lado mesmo. O que você acha da Xuxa às quartas? É um dia bem favorável, né? Eu acredito que sim, até porque o Dance Brasil é um programa que cresceu muito, né, Sônia? Então talvez aí, para competir também, que tem futebol às quartas-feiras, né? Pode ser interessante, porém... E o Hugo vai para qual? Vai voltar para segunda para patinar? Eu não sei se ele não vai para o final de semana, você acha? E aí tem até aquela história toda da Sabrina. Tem o sábado, se o Mion volta ou não para sextas-feiras. O Mion volta aos domingos não cabe. Não, para o sábado. Pro sábado, ele já está às sextas, ele volta ao sábado. Então. E a Sabrina, aquela história de passar para hoje em dia, que eu achei um absurdo. E além disso também, o programa da Sabrina, ele tá como eu adiantei aqui, ele está passando por alguns problemas. Eles querem fazer o programa só de externa, mas por outra partida, o pessoal da Sabrina não quer, porque não reza isso em contrato. Então tá esse rolo. Aí fica complicado realmente. Mas olha aqui, Xuxa diz que não reclama de nada da vida, mas ela ainda não teve as férias, os sonhos dela. Não. Aí esse pessoal não tem mais o que inventar, juro pra você, não tem mais o que inventar. Não tá faltando nem tempo, nem dinheiro. Nada, do que ela tá agora? De férias, então. Entendeu? Eu não entendo. Talvez ela esteja precisando de um agente de viagem. Não, ela diz que ela quer férias ao lado do namorado, né? Ao lado da filha e ao lado de um neto. Ai, Xuxa, tudo não terás, né? Tudo não terás. Calma, né? Calma, vai devagar. Né? Aos poucos. Ou vai ter que esperar, porque ele não tem, né? Exatamente. Neto mais pra frente. Vai apressar a filha pra quê, né? Pra sair de férias? Não, história. Melhor não. Curtindo aí as férias dos sonhos, porque ela diz que ela fica sentada, sonhando com esse tipo de coisa. Vai ter que esperar sentada mesmo. Nossa, né? Ela tá falando de neto? Tá. Que coisa ela tem essa mania de velhice. E hoje em dia, né? Imagina, você pode ir, porque a garotada até casa cedo. A Marina Rui Barbosa com 22 anos. De sabores, eu acho que do seu programa, realmente é a primeira página. Eu acho que você faz com muito... Virou fã. Vigor. E é verdade, eu acho que tudo que você falou é extremamente coerente, né? Infelizmente a gente vive nesse mundo machista, completamente seletivo, às vezes idiota, né? Ao extremo, parece onde as pessoas não têm o mínimo pudor em depreciar as outras. Marcando gente como se marca gado, né? Então, assim, infelizmente, mas eu acho que daí todo mundo aí os letrados, os intelectuais, eles começam assim, não, porque é cultural do nosso país. Então, quer dizer, ninguém vai mudar a história, né? Mas tem Sônia Abrão para mudar, viu, gente? Tá bom. Não me dê essa missão ingrata. Impossível, eles quase, é cultural, o que nós vamos fazer? Não, tem que mudar realmente, né? É verdade, É uma situação complicada, porque o que leva a pessoa a escrever sobre algo que não leva a lugar nenhum? Porque assim, a pessoa vai lá, entra, faz um comentário, e aí você vai analisar o profissionalismo da Carla. Ela falou de dita, fez uma menção à ficção. Claro. Só que se essa pessoa tivesse o profissionalismo e o talento da Carla, e se essa pessoa tivesse o caráter da Dita enquanto personagem, que segurou as pontas a novela inteira de um drama social vivido pela Silvana, né, personagem da Lília Cabral, ela teria até uma chancezinha de tentar falar algo, mas a pessoa não tem nada a acrescentar. Ou seja, quem não tem nada, procura buscar nos outros aquilo que não vive. Tirar dos outros, né? Tirar o talento dela, tirar o trabalho, né? É triste. E diminuir a mulher do próximo. Só porque a Beth é casada com esse monumento, gente, aí coitada. Eles têm filhos, tem que pagar o preço. São excelentes profissionais, vivem bem, têm uma família estruturada e as pessoas ficam com inveja. É isso que a Carla disse, mas né? É isso mesmo, né? Infelizmente não dá para lidar com isso. É isso mesmo. Então, vida que segue, girando a nossa roda, vamos falar de Rock, o nosso querido Rock, que continua hospitalizado. E ele não tem ainda previsão de alta, né? Estão falando para ele que pode ser hoje, que pode ser amanhã. Na verdade, pode ser no final de semana.
aí sim, né? Falaram para ele hoje e amanhã, eu não sei se ele está assistindo a gente, porque ó, Roque, pode ser que seja, viu? Mas eu acho que é mais pro final da semana mesmo. Segura aí que você está muito bem cuidado, mas pode ser mais pro final de semana mesmo. Agora, ele já está bem melhor, né, Vlad? Ele já está bem melhor, já está bem melhor, ele recebeu a visita da esposa, está bem acompanhado, está muito bem assistido, está circulando. Cuidar dele muito bem, né? Tá circulando, olha lá, tá bem, tá muito bem, está circulando pelo hospital, tá tranquilo. Mas aí, ó, como tá. Tem colo, né, quer carinho Roque? melhor do Quem que esse? Que não fica bem, se recupera direitinho. Tá sendo bem acolhido, Tá né? sendo muito bem a gente acolhido, sabe, muito né, bem cuidado, do profissionalismo do Roque, ele quer voltar a trabalhar o quanto antes, quer dar expediente. Voltou, mas era precoce, Mas né? cuida da saúde, Roque, porque não dá para trabalhar doente, né? Então sim, calma. É verdade, calma, o feriado, né, tá aí, aproveita, dá mais uma relaxada e depois quando voltar semana que vem, volta com a pilha toda aí, Volta né? renovado, né? Tem que prezar o funcionário também no momento em que ele está afastado, e é isso que o Silvio sempre faz, né? Ele entende. Ó, o que eu tô sabendo é que o Silvio ligou para ele hoje para saber como é que ele tava. Não pensa que descuida dele, de não. De maneira alguma. De jeito nenhum. Ele tem ligou hoje já também para saber como é que ele tá, né? Se ele vai ter alta, se ele não vai, se ele tá se sentindo melhor, se realmente tá sendo bem tratado. Todo esse cuidado, né? É nessas horas que a gente tem que tirar o chapéu pro Silvio Santos. É né, legal, cara? né? É de todas as formas, assim, porque né, se a gente for fazer tantos comparativos aí a grandes presidentes, né, de empresas, enfim, quem cuida, né, do funcionário dessa forma, né, querendo saber o que está acontecendo, o próprio dono, ele poderia pedir para alguém, ó, tô ligando em nome do Silvio, né, não, mas ele não, ele fez a questão de ligar e querer saber verdadeente do Roque, conversar o que com estava ele, acontecendo. né, ouvir a voz da pessoa, e como também, você estava lá, né, no troféu imprensa do Carlos Nascimento, quando aconteceu tudo, né, então assim mesmo, é óbvio, né, que a gente está falando do Roque, que merece todas as nossas flores que também. Faz parte, né, da vida do Silvio, da profissional, história, né, do palco, camarim, tudo, né? Imagina, eles são parceiros mesmo. O Roque está com 80 anos, o Silvio com 87, desse tempo de vida, 50 anos eles estão juntos. E o que é isso? É bodas de ouro, né? É isso, meio século, gente, de amizade. Que isso, olha, né? só o auditório. Maravilha. Além da família, tirando a família, o Roque cuida do maior patrimônio do Silvio Santos, que são as colegas de trabalho. Exatamente. Ele é diretor de auditórios agora, diretor do núcleo de auditórios, para vocês terem uma ideia. É um título lindo para ele, né? Eu acho que ele merece, você realmente. sabe que auditório é questão até de demissões dentro do SBT. Se o auditório ele é às vezes muito mais respeitado do que os próprios artistas. Isso é uma regra do Silvio. O Silvio maltratou o auditório. Tchau, vaza, entendeu? Essa semana, foi essa semana ou foi a semana passada? A mãe dela é nova e vai ser avó daqui a pouco. Então, essa história de idade, a avó não tem mais a ver com aquela velhice, com a última etapa da vida. Não é mais assim. As coisas mudaram bastante. Já está mais do que acertado entre o casal, que depois da novela eles já vão encaminhar um bebezinho. É mesmo? Gente, mas que pressa, porque diz que já quer ser mãe logo, já para resolver o problema. Não problema, né? Já para chegar logo, já se adequar à família e começar, olha, a fabriquinha de bebê, apesar que ali não deve ser muito difícil fazer. Vamos ter um time de futebol, né? Deve ser uma diversão ali fazer criança, gente, deve ser uma coisa maravilhosa. É um playground. É um playground. Olha, gente, vamos falar de mais uma coisa desagradável para cima do Belo, né? Que agora é a advogada que está dizendo que ele vai ter que pagar uma indenização porque a casa, essa tal casa que o Felipe foi o primeiro a comentar aqui, que ele tinha alugado em São Paulo, ele deixou abandonada. Agora não é nem questão de pagar, não pagar. Agora é uma indenização, além dos pagamentos, é uma indenização porque a casa teria ficado abandonada. Você sabe alguma coisa disso? Na verdade, assim, Sônia, o que está acontecendo é o seguinte, o valor da casa, todo mundo sabe, ele alugou essa casa no valor de R$35 mil, ele não pagou IPTU, ele não pagou nenhum dos impostos, e aí a dona da casa, que mora em Miami, ela entrou com uma ação de despejo, obviamente para tirar o Belo da casa,
E agora o que acontece? Ele, além do jardineiro que teve que pagar R$400, também não pagou os R$400 pro jardineiro. E aí a Sônia até disse o seguinte, às vezes não é o Belo, gente, a gente que trabalha pro Belo, que vai lá e enfim... E não paga as contas, né? Acaba não, por uma falta de administração. E aí a advogada, ela está alegando agora o seguinte, que a casa, os móveis da casa estão completamente destruídos. Ixi, Maria. Destruídos. Disse que assim, tipo, os cachorros do Belo, disse que acabaram com a casa. Ó, ela inclusive mandou algumas fotos, ó, tem umas fotos aí, sobre o que eles fizeram aí, ó. Os cachorros arranharam os móveis, danificaram muita coisa no imóvel, enfim. Mas eu acho também o seguinte, ela já não queria a casa, então tá, eu acho que um problema já foi solucionado, né? Talvez realmente ele já tá deixando a casa. Então agora tem que dar tempo ao tempo para ver o que vai acontecer. Não adianta agora também querer tudo de uma vez. O cara já saiu, eu acho que ele e a Graciane já estão... Já saíram, não pode. Ou estão deixando o imóvel, não é? Eu acho eles estão para entregar. Para entregar, não foi encontrado. Olha aqui, segundo o portal UOL, alvo de um processo na justiça pela falta de pagamento de aluguéis atrasados, o cantor Belo pode ter que responder por outra acusação. O mau uso do imóvel, uma mansão no Jardim Paulista, no bairro Nobre de São Paulo. Após fazer uma vistoria feita na casa, no final de setembro, a advogada Elinei Brito, que representa a proprietária Márcia Gomes, afirma que móveis e pisos estão danificados. A reportagem do UOL apurou que uma pessoa de confiança de Márcia visitou o imóvel após liberação de Alfredo Santana, empresário do cantor. Então, a mansão está liberada, nada mais a ver com Belo e Graciane. A propriedade de 420 metros quadrados tem piscina, sauna, 2 quartos de empregada, escritório, área de serviço, churrasqueira, 3 suítes, sala de estar, lavabo, banheiro e cozinha. Por isso que o aluguel era R$35 mil por mês, mas é uma mansão mesmo, gente. E também nos Jardins, né? Um bairro Exatamente. nobre. Olha aqui, o que a advogada disse. A casa está largada, abandonada. Madeiras, móveis e pisos estão todos riscados. Os cachorros de Belo e Graciane são grandes e acabaram riscando tudo. A advogada afirmou que pretende incluir no processo o que estiver danificado na propriedade. Ele será cobrado por cada estrago, declarou a Elinei. Uma foto da casa, cedida ao UOL por Márcia, mostra um banco da área externa riscado. Belo e Graciane criam vários cães, entre eles o casal de pitbulls, Kira e Thor, que recentemente tiveram filhotes. Os mais de 8 cães têm até perfil no Instagram. Vai querer mexer com isso também. Procurada, a assessoria do Belo se pronunciou e disse, conforme previsto em contrato, a casa será entregue nas mesmas condições em que foi alugada pelo cantor. Então, isso quer dizer o quê? Que quando alugou a casa, ela já estaria nessas condições. Será? A gente não sabe. Isso é a justiça que vai resolver. Agora, é assim, se você aluga uma casa, você tem que zelar por ela, evidentemente. Sim. Os cães, eles fazem um estrago danado mesmo. Normal. Não tem jeito, normal. Ainda mais cão de grande porte. Simples, né? O 8 não. Estavam os 8 aqui, não era só o casal, a Kira e o Thor, os 8 estavam aqui. Os 8. Então é complicado, mas isso é muito simples de resolver, gente. Acrescenta ali, faz uma lista. Olha, é passível de jamais ser amada como qualquer ser humano na face da terra, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse tipo de coisa, né? É de uma mediocridade, é de uma crueldade também, porque carimba as pessoas, não é? Bota um carimbo na testa, separa as pessoas. Parece que amor é uma coisa que lê o documento de identidade, vê o seu extrato bancário, o seu saldo, o seu olerite, né? Parece que é tudo assim. Vê quanto você mede, quanto você pesa, se os traços do seu rosto combinam, são simétricos, são assimétricos. Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com a essência de um sentimento, que não tem nada a ver com essa história de querer rotular, enquadrar, esperar que fulano seja assim ou seja assado para estar com aquele outro que ocupa tal posição ou não ocupa tal posição, né? É a mesma coisa uma mulher mais velha com um cara mais jovem, ele só pode estar querendo tirar proveito da situação, que ele
possa amar essa mulher, não passa pela cabeça, mas de jeito nenhum, né? Ninguém nem para pensar nessa possibilidade. É golpe do baú, imagina, tá velha, ninguém vai gostar. E a gente vai vivendo e vivendo com esse tipo de preconceito. Atinge os homens também. Não é muito fácil para o Rodrigo, né, ver a mulher dele sendo tratada ou retratada dessa maneira. É que ele tem um outro tipo de mentalidade. Ele sabe que quem fala está aqui embaixo na escala da evolução, né? E vai ser difícil subir algum degrauzinho. Vai precisar encarnar umas 100 vezes aí até poder atingir um nível de humanidade com decência e dignidade. Porque esse tipo de coisa é simplesmente de gente que eu vou falar, não é gente, é uma penada que fica solta aí, fica penando, vagando pelas redes sociais. Muito, muito, muito delicado, muito mal educado, muito grosseiro, muito sem civilidade e de uma pessoa e várias pessoas, né? Porque muita gente apoiou, deu risada, virou piada, virou meme nas redes sociais. Uma coisa que se você for olhar com olhos de realidade e se você for olhar com sentimento, é uma coisa ridícula, é uma coisa que realmente humilha as pessoas, né? Puxa para baixo, quer que as pessoas realmente não se sintam bem sendo quem elas são. Elas foram, tanto a personagem e por tabela a Carla Karenina se sentiu atingida também, tanto ela quanto a Beth, elas foram humilhadas. Essa era a intenção. Estou dizendo foram humilhadas, não estou dizendo que elas se sentiram humilhadas, porque eu acho que elas têm autoestima suficiente, consciência suficiente, sabem as mulheres que são, sabem como estão vivendo a vida delas, e isso é só da conta delas, né? E não devem dar a devida importância para isso. Devem achar uma coisa desagradável, mas devem saber reconhecer muito bem que só pode vir daqueles seres rastejantes aí que a gente vê nas redes sociais. É lamentável, sim. A Carla fez questão de fazer uma nota, o Rodrigo não se pronunciou, claro, nem deve, a Beth também não, mas como a personagem era da Carla, aí ela fez questão de deixar pelo menos uma nota na rede social, que eu vou ler aqui para vocês, e ela disse uma coisa simples, né? Muito simples, que tá aí, ó. Ela diz: meu povo, me diga uma coisa, qual o problema dessa moça? O que é que tem o Caio casado com a Dita? O Rodrigo tem um excelente gosto e é um ser humano incrível, disse a Carla. Eu acrescentaria que a Beth também é um ser humano incrível, né? Que os dois, um escolheu o outro, eles estão muito bem casados e se dão muito bem. Então, gente, quem fez esse tipo de coisa é que deve ser muito infeliz, muito solitário, que acha que não corresponde a nenhum dos padrões aí, como se isso fosse essencial. Alguém que não se encontrou ainda, que acha que não tem o menor valor e quer tirar o valor das pessoas. E esse valor que eu falo não é valor de posição social, não é você ser famoso ou não famoso, ter dinheiro ou não ter dinheiro, é o valor da pessoa como ser humano, é a sua dignidade, é isso que eles tentaram atingir, mas não conseguem. E eu só estou comentando isso aqui como um alerta mesmo, né, pra gente ver que as coisas ainda, infelizmente, não estão andando para frente. A nossa sensação é bem a outra, que a gente está regredindo, né, que os preconceitos parece que estão renascendo com mais força ainda. Se não morreram, eles estão aí ganhando uma sobrevida muito importante, porque com a existência das redes sociais as pessoas são amparadas pelo anonimato e os covardes se sentem plenamente à vontade para extrapolar, extravasar os seus demônios. Então deixa eles aí rastejando, deixa eles aí na sarjeta e vamos seguindo a nossa vida. Mas fica realmente como um alerta, né? Não se deixe atingir, porque realmente não vale a pena. O que as pessoas estão vivendo, o que elas estão sentindo, o jeito que elas estão comandando a vida delas, isso sim é que o importa, tá? A gente só lamenta, a gente vê, comenta e lamenta profundamente esse tipo de atitude. Mas a gente sabe também que não é a última, né? Vamos continuar batendo na tecla, quem sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Certo, Felipe Campos? Boa tudo tarde, bom, Sônia Abrão. Boa tarde, aí, gente. Vlad? Boa tarde, Sônia. Tudo em paz também? O que acharam disso, né? Olha, eu acho que uma dos